Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Sigamos na luta com alegrias e com tolerância com os companheiros que nos dão a mão e que seguem juntos conosco. Mas com fascistas não há tolerância. Vejam. É o governo da fraude. Foi eleito através de fraudes, de fake news, de notícias falsas, fraudulentas, mamadeira de piroca, golden shower, fugindo dos debates. É o governo das fraudes. Nomeou para ministro da Educação um sujeito que nem professor era, que não tinha diploma e que fugiu para os Estados Unidos usando um passaporte que já não tinha mais direito de usar. Nomeou em seguida um outro ministro da Educação que a primeira coisa que fez foi apresentar um currículo falso, fraudulento, caracterizado por crime. Porque se eu faço um currículo falso para mim e uso na minha casa, ou mostro para os amigos e dele não aufiro nenhum lucro ou vantagem, isso não é crime. Mas se eu apresento um currículo e com este currículo eu sou nomeado ministro da Educação, é fraude e é crime. E depois se descobre que não era doutor em porcaria nenhuma. Aí passa para a tese de doutorado e se descobre que não completou a tese de doutorado. É fraude. E aí vem o senhor Fernando Henrique Cardoso, o avô destas aves de rapina que se transformaram os tucanos. Antes eram tucanos. Com o tempo foram se transformando em aves de rapina do povo e dos trabalhadores brasileiros. E vem o senhor Fernando Henrique Cardoso pedir que tenhamos tolerância com Bolsonaro. Eu me recordo imediatamente do personagem do meu camarada Francisco Milani, que era um personagem divertidíssimo, que dizia tolerância zero. É claro que a gente não precisa ser mal-humorado para ser intolerante com quem frauda a República e os poderes da República, com quem frauda o exercício do poder. Podemos fazer isso com muito bom humor. Não devemos achar engraçado, porque não há graça nisso, ao contrário, só há desgraça para todos nós, para o povo brasileiro. Mas tolerância zero. Primeiro, para haver tolerância, é preciso que algumas premissas. Por exemplo, a gente pode ser tolerante com uma criança mal criada, até a página 8. A partir da página 8, ela precisa de um corretivo, de um tipo de punição, de correção, porque a tolerância se esgota com a malcriação dela. Mas podemos tolerar uma criança, podemos tolerar alguém com demência, demência senil, demência da velhice. Podemos tolerar alguém que seja, lamentavelmente, infeliz por algum tipo de doença e haja de forma diferente. Mas tolerar continuamente quem não nos tolera, quem não tolera mulher, quem não tolera homossexual, quem não tolera oposição, quem não tolera divergência, quem não tolera criadores, quem não tolera artistas, quem não tolera jornalistas. E nós é que temos que ser tolerantes. Ora, Fernando Henrique, me poupe. Você fala em tolerância com Bolsonaro porque você faz parte da Casa Grande. Lamentavelmente, no correr dos anos, você se transformou nesta coisa horrorosa, neste abutre em vez de tucano. E você quer tolerância com Bolsonaro? Não faz sentido. Um sujeito que se propõe a assinar o manifesto Direitos Já não pode pedir tolerância. Guilherme Boulos tem toda a razão quando na reunião com vocês diz: não podemos pedir direitos já sem pedirmos fora Bolsonaro. Uma coisa está ligada à outra. Não podemos pedir direitos já e manter este fascista no poder. Mas por que, Fernando Henrique, você quer tolerância? Assina o manifesto Direitos Já para não perder a carona da esquerda. E ao mesmo tempo pede tolerância com o fascista. Porque, na verdade, o projeto neoliberal, o projeto econômico de Paulo Guedes, o Chicago Boy, aquele que ajudou a construir o projeto econômico do fascista Augusto Pinochet, interessa diretamente a você, aos seus aliados, mesmo você no fim de vida com 90 anos de idade, ainda torce, ainda luta pela manutenção de um projeto econômico neoliberal que sufoca os trabalhadores brasileiros, que sufoca o povo brasileiro, que sufoca a nacionalidade, que vende o país, que entrega o país. Você chega na velhice numa vergonha. Você é uma vergonha. E vergonha deveria ter de pedir tolerância.
Não se trata de ser tolerante ou intolerante, se trata de ser justo. O que se pede é justiça. Justiça por alguém que fraudou um processo eleitoral o tempo inteiro. Justiça por alguém que ofende o povo brasileiro e todos os segmentos do povo brasileiro. Justiça para alguém que só governa para um determinado segmento do povo brasileiro. Justiça para alguém que quer mexer no comando da Polícia Federal para encobrir crimes praticados em troca de chocolates vendidos em quantidades suficientes para cobrir um Maracanã. Não se trata de ser intolerante, se trata de justiça. Que é coisa que este intolerante que nos governa desconhece, a justiça. Um sujeito que declara que se tiver um filho gay, mataria ele, não é tolerante. Um sujeito que diz para uma mulher, eu só não te como porque tu é feia, é intolerante. Um sujeito que diz ao jornalista, vá perguntar à sua mãe, é intolerante. E você, Fernando Henrique, vem pedir a nós que sejamos tolerantes? Não é tolerância. Não é tolerância, meu querido. É questão de justiça. O que nós queremos é justiça. É a lei. É o poder da lei sobre todas as falcatruas, fraudes, tudo que vem sendo mantido, feito por este desgoverno que está destruindo a nação brasileira. É revoltante. Esse meu tom agora é de revolta. Neste vídeo, o tom é de revolta. Porque vejo um homem que foi presidente da República por 2 mandatos, um homem culto, falar uma bobagem dessa, pedir tolerância. Pedir tolerância ao bispo de Braga. É por isso que se diz, vá se queixar ao bispo, peça tolerância ao bispo. Mas não a nós. Para nós não é questão de tolerância ou intolerância. Se ele nos tolerasse, se ele tolerasse o povo brasileiro, se ele fosse o presidente de todos os brasileiros, então que fique claro, senhor ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não é uma questão de tolerância ou não tolerância, de tolerar ou não tolerar. Eu não tolero esse indivíduo. Não, senhor. É uma questão de colocar o dedo em cima do que é justo e exigir que justiça seja feita e exigir que ele tenha cumprimentos com a liturgia do cargo, com respeito ao povo brasileiro, sobretudo com a saúde do povo brasileiro de quem ele debochou durante todo este tempo. E afinal vem trazer um sanfoneiro para, afinal, depois de meses, apresentar condolências através de um sanfoneiro fajuto, mequetrefe, tirado lá da Companhia Brasileira de Turismo, deboche da imprensa mundial. Porque desafinado, um som terrível, uma porcaria, conspurcando o próprio nome da Santíssima Virgem Maria. Um deboche, mais outra fraude. Ele não é sanfoneiro e aquilo não é melodia para a Ave Maria. Então não se trata de tolerância, se trata de correção. É isso, FHC. Da mesma forma, eu começo a perder minha tolerância contigo também. Mas seja lá como for, eu tolero meus companheiros. Tolero cada um de nós que estamos juntos. Porque podemos errar, mas estamos juntos. Todos de mãos dadas. E ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.